somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Deus, eterno Pai, Tu és, ó Deus, a razão pela qual aqui estamos, e Tu és a nossa força, a nossa vida, e em Ti confiamos e em Ti cremos, Pai. Receba os louvores que têm sido cantados, e agora, ó Deus, quando estaremos entrando na ministração da Tua palavra, que todo espírito contrário à Tua palavra está repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e que a presença do sobrenatural possa tomar conta desse edifício, ó Pai, e assim que cada um possa receber aquilo que precisa, aquilo que veio buscar, seja força, seja o consolo, seja mais do Teu Espírito Santo, seja de conversão, Pai. Tu és aquele que pode trazer, ó Deus, aquilo que cada um precisa, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Eu até tinha pedido para o irmão Lucas passar uns vídeos ali do trabalho da África, mas eu vou deixar para depois da ceia, depois do lava-pés. Eu acho que o momento é propício, né, para nós já entrarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar vocês para ler as Escrituras. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Que Deus abençoe cada um que aqui está. Nós ficamos felizes quando podemos contemplar o rosto de cada um que tem feito um esforço, que tem retomado essa caminhada, e outros que já estão caminhando há muito, muito tempo, né? É muito bom ver cada um de vocês aqui. Então nós vamos ler e certamente todos seremos abençoados. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, diz assim o apóstolo São Paulo: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Diz assim Paulo: Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Oremos uma vez mais. Querido Deus, fale com cada um de nós, Pai. Que isso que vamos ouvir seja de ajuda para esses caminhantes, de ânimo, de força, de incentivo. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu tinha as anotações que tinha feito durante a semana, um outro tema, mas ali, meditando, me veio esse para falar, e o título é A Caminhada. Por isso eu escolhi o que disse Paulo sobre essa caminhada, né? Como disse ele, aquele que luta, de tudo se abstém. Isso eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. E assim nós podemos sempre aplicar, como o irmão Brana mesmo aplicava, e eu sou um tipologista também, gosto muito de aplicar as coisas natural, porque elas tipificam as coisas espirituais.
As coisas naturais, elas mostram a caminhada das coisas espiritual. E se nós queremos entender, né, as coisas espiritual é simples. É só nós olhar para as coisas natural, para a própria natureza que ela mostra. E assim como na vida natural, nós temos a nossa caminhada, no lado profissional, como no lado dos estudos, como a própria vida mesmo. Vamos caminhando, caminhando, e os anos vão passando, mas cada um de nós temos um objetivo, seja natural, profissional, até mesmo uma viagem. Quando você inicia uma viagem, você está ciente, né, que durante essa viagem vai ter intercorrências, vai ter dificuldades, vai ter subida, vai ter descida, vai ter momento que você está mais cansado, outro menos, há momento que tem que descansar, mas nunca, acho que não deve parar, né? E um dia eu falei um assunto semelhante a esse, e eu apliquei assim: quando você inicia uma viagem, às vezes acontece algo desagradável, um exemplo, fura um pneu, estraga o carro, mas se você realmente está decidido e precisa chegar nesse alvo, aquilo não faz você parar. Você conserta, você chama de guincho, você faz alguma coisa, mas você continua, porque você precisa chegar lá. E isso nós aplicamos nessa caminhada espiritual. Como eu disse, uns estão retomando, outros já estão há 20, 30 anos, mas uma coisa é certa: não é hora de parar. Não pode haver no nosso vocabulário a palavra desistência. Mas nunca devemos esquecer que empecilhos acontecem. Desânimo às vezes também acontece. Mas se nós temos realmente um objetivo, que eu creio que é um objetivo em comum de cada um de nós, que é chegar do outro lado, nós vamos indo em frente. E uma coisa nós sabemos, que nós temos com certeza o inferno contra nós, mas nós temos por outro lado Deus ao nosso favor. Os céus, os anjos ao nosso favor. E quando nós olhamos, o próprio apóstolo São Paulo nos deixou grande exemplo, né? De um homem que iniciou a sua caminhada e não olhou mais para trás, a ponto dele dizer: uma coisa eu faço, esqueço o que para trás fica e sigo para o alvo. Quanto a mim, disse ele, não julgo o que tenho alcançado, mas eu esqueço o que ficou para trás e sigo para o alvo. E eu antes disse aqui na escritura que lemos, disse ele, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que eu pregando a outros, eu de alguma maneira não venha a ser reprovado. Porque uma coisa é ensinar, outra coisa é fazer. Como Jesus mesmo falando dos fariseus, ele disse, façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Às vezes o professor, ele pode ser muito bom na teoria, ali na enfermagem, ali na medicina, ele tem ali a teoria, como deve fazer a limpeza, a asepsia ali para fazer o curativo, isso é uma teoria, e aprende-se muito a teoria, na parte da área da saúde, mas aonde muitos deixam a teoria, quer dizer, a teoria de lado, na prática, né? E é onde acontece as maiorias das infecções. Aprende-se que deve higienizar as mãos com álcool, aprende-se que tem que usar luva, aprende tanta coisa, mas na hora quem mais leva a infecção de um paciente para o outro é quem deveria dar o exemplo, é os médicos. Então ensinar é uma coisa, viver é outra coisa.
Mostrar o caminho é uma coisa, mas seguir o caminho é outra coisa. E assim nós vemos que temos, a Bíblia diz, uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia. E um dia, acho que foi aqui, eu preguei um tema intitulado que os irmãos do Velho Testamento não eram melhor e nem pior a nós. Deixa a chuva lá que chova, mas vocês mantenham a atenção aqui. Não vamos permitir que ela tire a nossa atenção. Eles eram homens igual a nós, igual a mim e a você. Deixaram exemplos, mas houve aqueles que deixaram um exemplo a ser seguido. Como houve outros que deixou exemplo a não ser seguido. Como o próprio Jesus Cristo, falando de Balaão ali em Apocalipse, ele disse que era para se cuidar da doutrina de Balaão, que lançava tropeços sobre os filhos de Israel. Mas o que nós queremos olhar nessa noite e aplicar para mim e você, nessa nossa caminhada que não devemos parar, é os exemplos a ser seguido. De um Paulo que antes era um fariseu, um Saulo, zeloso da lei, consentindo, como nós sabemos, na morte de Estevão. Mas desde o dia que Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco, aquele a quem ele perseguia disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E imediatamente ele reconsiderou o seu caminho. Ficou 3 anos no deserto, comparando as Escrituras, porque aquilo veio muito contra o que ele cria, o que ele pensava. E ele chega e compara o evangelho dele com os apóstolos, e estava completamente correto. E assim, ele realmente se jogou de corpo e alma no evangelho de Cristo. Mas não esqueça que ele estava escrevendo sua história, ele estava em uma caminhada, e como citei ele mesmo dizendo: eu não julgo o que tenho alcançado. Mas ele foi em frente. E ele foi em frente, e ele foi crescendo no amor de Deus, ele foi crescendo, e ele foi deixando as coisas para trás, aquilo que não era de proveito. E hoje nós temos uma história para contar e para se espelhar. Quem sabe, se houvesse uma futura geração, nós não sabemos que não haverá, porque somos os últimos. Quem sabe essa futura geração se espelharia em muitos de nós que hoje estamos escrevendo história. Como a vida nossa aqui, a Bíblia chega a dizer que ela é como um conto ligeiro. É como a erva que está hoje no campo, ali na beira do caminho, florescida. Amanhã você passa ali, está seca. E hoje eu estou aqui com 51 anos. Mais um pouco de tempo, se a vinda de Cristo tardar, eu já fui embora. Mas normalmente quando eu visito pessoas idosas, pacientes terminal, eu gosto de salientar: se você chegar primeiro que eu, avisa que eu também vou chegar lá. Porque o mesmo Deus que capacitou Paulo, o mesmo Deus que capacitou Pedro, ainda ele segue sendo, como diz a Bíblia, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que foi ao encontro de Pedro, o mesmo Jesus que aparece para Paulo no caminho de Damasco, ele é o mesmo. E essa caminhada não pode parar. E a maneira de não parar, sabe qual é? É se jogando aos pés de Cristo. O problema é que muitas vezes, muitas pessoas falham, porque eles deixam de olhar para Cristo. Eles deixam de buscar a Cristo. E diz: eu vou parar.
eu não posso mais. Mas eu não creio que nenhuma pessoa que continue batalhando e olhando para o Calvário e batendo na porta, ele venha ser decepcionado no final. Um exemplo claro era Moisés, quando Deus enviou ele para o Egito. Moisés, tenho visto o clamor do meu povo e estou te enviando para libertar o meu povo. Às vezes a gente pensa que as coisas têm que ser num passe de mágica. Não, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Nós estamos nesse espaço chamado tempo para decidir onde vamos passar a eternidade. E enquanto nós estivermos na caminhada, teremos lutas, dificuldades, batalha, mas é de batalha em batalha que nós vamos vencendo. Às vezes pensa que é como um passe de mágica, que ser cristão significa não ter nenhum empecilho. Não é assim. A diferença entre o cristão e o ímpio, qual é? O ímpio se aborrece, o ímpio adoece, o ímpio perde o emprego. Nós também. Qual é a diferença então? É o que diz a Escritura: Cristo em vós, esperança de glória. A diferença é Cristo. A diferença é um ombro para você chorar e dizer: Senhor, eu não quero ser assim. A diferença é você olhar para as Escrituras e dizer: isso é para mim. Quando você porventura está passando num vale, às vezes está aborrecido, seja lá o que for, aí você vai para dentro das Escrituras e vê Jesus dizendo: deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Aí você chega para Jesus e diz: Senhor Jesus, tu prometeste, me dá a tua paz, então me dê a tua paz. Tu prometeste libertar, então me liberte. Eu estou aqui de novo batendo. E assim Moisés sai lá do deserto e vai para o Egito. Faraó: qual o sinal que se faz? Que você faz para eu deixar então o teu povo ir? Vocês sabem. Ele largou a sua vara no chão e se tornou em uma cobra. Mas não esqueçam que o diabo, ele é um personificador. E se existisse uma coisa que nós poderíamos copiar do diabo, é a persistência. Ele não vai entregar as coisas de mão beijada. Porque a vitória é dos vencedores. Se nós não lutar, como vamos então adquirir uma vitória? Eu imagino que Faraó deu uma gargalhada e disse: é isso que você faz, é? Janes e Jambres, vem cá. Fizeram duas. De duas varas se tornaram duas serpentes. Agora, se Moisés não conhecesse a Deus e o seu chamado, ele ia tentar fazer um acordo, ou ele ia desistir, mas ele disse: não, Deus mandou fazer isso, é isso que eu vou fazer. Deus é responsável pela sua palavra, desde que nós nos mantenha na palavra de Deus. Não teve problema, né? Logo, como sempre digo, logo houve uma incompatibilidade de naturezas. E a serpente de Moisés engoliu as duas demais. Mas Faraó já fez um acordo? Não. Endurecia o coração. Mas no outro dia lá chegava Moisés e batia: deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Chegou um dia que Faraó teve que deixar. Assim é eu e você, lutando, batalhando, lutando por aquilo que é nosso, seguindo nessa caminhada. Mais um mês estamos aqui pela graça de Deus para tomar a Santa Ceia e bater o ponto e dizer para o diabo: eu venci, Satanás. Você tentou me atrapalhar, você me incomodou, mas eu tenho um Jesus ainda que olha por mim, eu tenho um sangue que ainda fala por mim, eu estou aqui.
Eu estou aqui dando um testemunho vivo que ainda há homens e mulheres que olham para o sangue de Cristo. Mais um mês se passou. E hoje nós vamos tomar da última ceia do ano 2023, não é? Porque o próximo já é na vigília, na virada. Mais um ano. Daqui a pouco mais outro ano, daqui a pouco mais outro ano, e daqui a pouco nós estaremos lá. E assim Moisés foi indo, né? Chegou uma hora que Faraó desistiu. Mas ele saiu atrás, né? Veja. Ele foi atrás. Mas quem é, vamos dizer assim, a peça-chave que nos dá a vitória? É Deus. É Deus. Olhando naturalmente, Israel estava em uma emboscada. À frente o mar, atrás vinha o inimigo. O povo, aí que está o problema. Depende da maneira que você encara os problemas. Nunca esqueça disso. Por que 2 milhões de pessoas morreram no deserto? A maneira que eles encaravam os problemas. Quando vinha o problema, em vez de eles confiar na promessa de Deus, eles murmuravam. Moisés não tinha porventura sepulcro no Egito para trazer nós para morrer nesse deserto? E murmuravam. E Deus foi suportando até que não suportou mais. Ali mesmo eles murmuraram e Deus disse para Moisés o quê? O que Deus disse para Moisés? Moisés, diga ao povo que marche. Porventura, em outras palavras, eu não dei a promessa para vocês? Que eu colocaria vocês na terra em que prometia a Abraão, Isaque e Jacó? Diga ao povo que marche. Mas como? Estende a vara no mar. E o mar se abriu. E aí você veja, olhando no natural, não tinha escapatória, mesmo que o mar abrisse, mesmo que qualquer coisa acontecesse, o inimigo ia pegar o povo de Israel, porque os exércitos vinham com sede de vingança. Mas aí quando foge da nossa alçada, como diz, quando você faz o que está na tua força, no teu dever, na tua capacidade, fez aquilo, e agora algo que está fora do teu alcance, não se preocupe, Deus não vai falhar. Não vai falhar. Ele não falhou e Ele não falhará. E quando chegarmos ali do outro lado, você olhará um para o outro e dizer: Ele não falhou, Ele cumpriu. Abriu o mar vermelho, como um dia eu falei, mas isso não era suficiente, porque Faraó vinha atrás com seus cavalos, com as suas carruagens, mas a Bíblia diz que a nuvem que estava na frente de Israel saiu da frente e colocou na retaguarda. De sorte, diz a Bíblia, que era escuridão para os egípcios e clareava para Israel. E se isso não bastasse, a Bíblia diz que a coluna de fogo, Ariel ia lá e tirava as rodas, afrouxava as rodas das carroças, e aquilo começou a travar. Israel passou em seco, e Israel passou e foi em direção à terra da promessa. Se esse tipo não falhou, o espiritual também não vai falhar. Por isso que eu digo, não desista, siga nessa caminhada, continue olhando para Cristo, como a Bíblia diz, autor e consumador da nossa fé. Continue aos pés de Cristo. Assim como Paulo, assim como tantos outros. Certo que, como diz a Bíblia, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Como Jesus contou aquela parábola do homem que saiu de Jerusalém caminho a Jericó, caiu nas mãos dos salteadores e o despojaram, diz a Bíblia, deixando ele quase morto.
Passou o sacerdote, não fez nada, o levita também não fez nada. Mas no caminho vinha esse bom samaritano, que é o qual eu prego, que é o qual eu creio, que é o qual tem me sustentado até aqui. Não, porventura não foi o que o pecado fez na vida de muitos aqui, o espancou e deixou quase morto, mas ainda não estávamos mortos. Então nesse caminho veio o bom samaritano. Sarou as suas feridas, passou azeite, símbolo do Espírito Santo, o vinho, símbolo do estímulo, e colocou em uma cavalgadura, né? E levou em uma estalagem, e disse: cuida bem deste homem, se porventura faltar alguma coisa, quando eu voltar eu te pago. É essa caminhada que nós estamos em plena caminhada, estamos em pleno, vamos dizer assim, discorrendo as linhas do nosso livro, escrevendo a nossa história. Mas nós nunca vamos vencer se não for através de Cristo. Às vezes a pessoa quer vencer, mas da sua maneira. Como eu sempre conto a história de uma vez que o pastor Febrônio falou para alguém que estava passando com dificuldade, e esse alguém disse: pastor, mas eu estou lutando. Eu disse: sim, eu sei que você está lutando. Mas o problema é que você está lutando por baixo do inimigo. Eu quero ver você lutar por cima do inimigo. Eu estou lutando, mas como? Sem se alimentar, ninguém fica de pé. Falha os cultos. Não tem o hábito de orar. Não tem o hábito de ler. Não tem o hábito de meditar. Não tem o hábito de ler a Bíblia, ler a mensagem, meditar na palavra de Deus, mas quando tem um tempo de folga, enterra a cabeça em coisas que não edifica. Como vai vencer? Está por baixo do inimigo. Está por baixo do inimigo. E aí onde muitos desanimam, cansam. Mas uma coisa é certa: Deus ainda segue sendo Deus. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele esteve lá com Paulo, se Ele esteve com Elias, se Ele esteve com Pedro, se Ele esteve com todos esses homens, Ele ainda segue o mesmo. Por isso não desista, não pare. Não se contente com uma vida espiritual rasteira. Não se contente em deixar o diabo dar tapa na tua cara a hora que quer. Não se contente em permitir-se ser usado por Satanás. Sim. Nós devemos permitir-nos de ser usados por Deus 24 horas. Mas às vezes a pessoa se permite. Porque uma coisa é certa, irmão: se nós pedir a Deus o discernimento e buscar, você vai perceber quando aquilo é simplesmente o diabo batendo aqui para dar lá, e ele vai chegando devagarinho, 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 por longe. Às vezes percebe, mas está tão frágil, né, que não tem mais como reagir. Mas que possamos seguir nesse combate. Como Paulo chegou a dizer, aqui em Romanos ele fala assim, Romanos capítulo 8, eu gosto de citar isso. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Mas olhe a evolução de Paulo. Ele seguiu, ele continuou, ele não desistiu. Como sempre citamos muitas vezes, falando sobre Paulo, Romanos capítulo 7. Quando ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sempre está diante de mim. E ele vai se clamando, a ponto de dizer, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal sempre está diante de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Isso às vezes dá razão para muitos, né? Dizer, Paulo também, mas segue um pouquinho para frente. Leia um pouquinho à frente, consiga pegar a evolução da vida de Paulo, em Romanos capítulo 8, quando ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, eu, Paulo, agora posso dizer que não há condenação para mim, porque eu não estou andando segundo essa carne, mas segundo o Espírito. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Aí você vai pegando a evolução, a caminhada de Paulo, chegando ao ponto dele olhar para a cara da morte e dizer, morte, onde está o teu aguilhão, quer dizer, o teu ferrão? Inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Timóteo, venha ter comigo, Timóteo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora uma coroa me está guardada, qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Isso é para mim e para você, para aqueles que amam a vinda de Cristo, para aqueles que batalham, mas em cima do inimigo, não embaixo, deixando as coisas do mundo de lado, buscando a Deus. Senhor, muda o meu desejo, Senhor, muda a minha natureza, Senhor, me incentiva para as coisas corretas e me desanima para as coisas erradas. Esses são aqueles que chegarão ali. Sim. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica junto ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem esse Espírito testificando junto ao teu? Dizendo, você é meu filho? Há uma morada para você lá em cima? Ou você diz assim, não sei, vou esperar mais um pouco, amanhã, quem sabe, não sei se haverá um amanhã. Não sei. Mas há 2000 anos atrás, um profeta chamado João Batista disse, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou vir pregar me mostrou o sinal que ele teria. Sobre aquele que eu visse descer o Espírito Santo, é ele. Ele me deu um sinal. Ele não conhecia, mas ele tinha um sinal. E quando de repente João Batista caminhando por ali, ele se depara com Jesus Cristo e viu aquele sinal, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora importa que eu diminua e ele cresça. E a Bíblia diz, 2 dos seus discípulos seguiram a Jesus. E logo mais à frente, nós vemos ele subindo as ruas de Jerusalém com a cruz em seus ombros. Nós sabemos que Jesus ele era 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. Ele veio como homem e tomou sobre si os nossos pecados. E como homem,
Ele subiu o Calvário. Você sabia que ele subiu sozinho? Sozinho. Eu e você era para ser abandonado por Deus. Éramos abandonados por Deus, mas Cristo foi abandonado por Deus no Calvário, e para que eu e você fosse reconciliados. Por isso ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele subiu sozinho? Porque em seus ombros estavam os nossos pecados. Em seus ombros estava a nossa confissão, mas ele subiu ao Calvário como homem, carregando os nossos pecados, morreu, desceu ao inferno, mas ressuscitou ao terceiro dia. E disse: eis que me é dado todo o poder. E é nele que nós somos vencedores. Por isso Daniel Currit teve aquele sonho, né, que nós bem sabemos. Que ele teve um sonho que havia morrido e chegou no portal do céu. E ali havia um anjo. E ele disse: meus dias na terra terminaram e eu quero entrar. E o anjo disse: deixa eu ver se você tem o teu nome aqui. E ele procurou e disse: não tem, nem o Daniel Currit. Não pode ser, o meu nome tem que estar aí. Eu disse: não. Não pode ser, eu fui o grande pregador lá na terra, mas o teu nome não está aqui. Se quer apelar para o trono branco, é o que te resta. Claro que foi um sonho. Claro que eu e você não vamos apelar para o trono branco, não há necessidade. Porque nós temos um representante ali, né? E quando ele chega diante do trono branco, ali saiu uma voz que disse: Daniel Currit, você foi perfeito. Ele viu que ele não tinha sido perfeito. Você nunca mentiu, você nunca fez isso, aquilo outro, e cada pergunta, ele se encontrava culpado. E como o sonho, a história conta, quando ele esperava uma rajada saindo daquela luz, dizendo: então, quando você não foi perfeito, então você está condenado. Aí foi quando ele ouviu passos de trás dele. E olhou para ver, e era o rosto de Cristo, mais meigo do que uma mãe deslumbrando acariciando o seu filho, doente. E disse: pai, Daniel Currit não foi perfeito, mas ele se colocou ao meu lado lá na terra. Agora joga todos os pecados dele na minha conta. Quando eu chegar ali, não vai haver Davi Borges, não. Mas haverá um sangue falando por mim, porque eu e você temos nos posicionado por ele, porque eu e você temos defendido o Evangelho. E eu espero ver o rosto de cada um ali, e que você possa ver o rosto dos teus ali também. Que nós possamos viver por esse dia. Como o irmão Brana conta a história de Sam, né? Aquele escravo que se converteu. E na fazenda ele começou a dizer: eu estou livre. E a história chegou aos ouvidos do seu patrão. Sambo, né? Irmão Brana diz: Sambo, como é essa história que você disse que você está livre? Sim, patrão, eu fui livre. Mas eu fui livre do pecado e da morte. Não estou mais preso ao pecado, não estou mais preso à morte. Cristo me libertou. E o seu patrão disse: então, se você foi livre dessa forma, eu também te farei um homem livre. Vá e pregue esse evangelho. O irmão Brana diz que quando ele chegou próximo da morte, ele adoeceu e entrou como em coma. E de repente ele voltou e disse: eu estive do outro lado. O que você viu lá, Sambo? Eu vi alguns anjos que chegaram para mim e disseram: aqui está uma coroa e um manto para você, Sambo. E eu disse: não me fale de coroa, não me fala de manto, mas deixa eu contemplar a face daquele que morreu por mim por 1000 anos. Por isso, irmãos, o que nós temos em nossas mãos,
vale mais do que ser o maior milionário, do que ser o homem mais rico de todo, vale mais do que o mundo inteiro. E às vezes as pessoas deixam passar. Mas como cantamos aquele hino, soberania, né? Um dia ele me chamou e eu aceitei. Que Deus abençoe a todos. Estamos terminando o ano 2023. Quem sabe há pessoas aqui que eu não veja mais aqui nessa terra, não sei. Mas que eu possa ver você do outro lado. E o que eu não falo sobre influência, sobre emoção. E nem simplesmente para ser falácia. Mas uma coisa eu digo, eu estarei lá. Não tenho medo, não. E quando você chegar, me procura que você vai me encontrar. Eu tenho certeza, porque senão a Bíblia era falsa. Porque a Bíblia diz que o Espírito dele testifica junto ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso não deixe o desânimo, os problemas, o levante de Satanás se atrapalhar. Mas quando ele se levantar, você corra aos pés de Cristo, que ele irá sempre te dar o livramento. Como a Bíblia diz que quando o inimigo se levantar, como torrente de água, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Nunca se escandalize. Às vezes eu fico pensando, estou terminando já. Mesmo que Deus não desse nada para nós nessa terra. Nada vezes nada. Mas somente a promessa da vida eterna. Vida eterna não é 10 anos, não é 60 anos, mas é uma eternidade, vivendo em um mundo onde não há dor, não há canseira, não há pecado, não há preocupação, já é o suficiente para nós andar de cabeça erguida. E às vezes a pessoa é tentada a dizer, por que Deus me deu isso? Não sei. Talvez eu não saiba aqui nessa terra. Se José ficasse se perguntando por que disso, por que daquilo, ele teria fracassado, mas ele seguiu em frente. Ele não compreendeu porque os irmãos dele o odiavam, ele não compreendeu porque ele foi vendido para a casa de Potifar, ele não compreendeu porque foi caluniado pela mulher de Potifar, ele não compreendeu porque foi para a prisão, mas quando ele subiu no trono, ele olhou para trás e compreendeu. Quantas curvas a nossa vida quebra aqui, quantas coisas que nós pedimos e Deus não dá, mas quando chegar lá você vai olhar e vai entender, por isso que Ele não me deu. Por isso que eu passei aquele momento difícil para mim olhar para Deus. Por isso que Deus me deixou às vezes passar necessidade, para mim não me esquecer dEle, agora eu estou aqui. Aí fica fácil. Vocês estão entendendo a cronologia? E uma vez ouvi, creio que foi o pastor Edivaldo dizer, as lutas e os problemas na vida de José só estavam empurrando ele para o trono. Ele tinha que passar por tudo para cair na cadeia e da cadeia ir para o trono. Por isso a Bíblia diz que as lutas desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Por isso que eu prego com toda a força, porque ali não vou mais poder pregar. Ali só vou dizer para ti, não era aquilo que eu te falei? Você viu como era a verdade? Amém? Deus abençoe, vamos nos pôr de pé, vamos ler a Escritura. Na Santa Ceia. Primeiro livro de Coríntios.